Olá, está no ar o Momento Inclusão pela tvbarueri.live e também estamos entrando aí, rebatendo para Queens Unite TV na Flórida. Um abraço para todas vocês, tá? É um canal lá feito de mulheres, para mulheres, e a gente tem a honra de ter o Momento Inclusão sendo rebatido em Miami, na Flórida, na Queens Unite TV. Dá uma olhadinha no Instagram da Queens e logo, logo vocês vão ver o Momento Inclusão entrando lá também para todos os brasileiros e todos que se interessam pelo universo da pessoa com deficiência e de temas importantes como o de hoje. Hoje nosso tema é justiça restaurativa e violência doméstica, um tema atual, importante e que deve, sim, ser debatido e informado, né, passar para as famílias, para todos que sofrem essa violência. E nós estamos com 3 especialistas hoje, nós vamos bater um bate-papo a respeito. Quero fazer a minha descrição. Eu estou hoje com uma sandália preta, um vestido azul marinho, tem alguns botões aqui dourados. Eu sou loira e uso um óculos vermelho, tá bom? Então, eu vou já pedindo aqui para vocês compartilharem em seus grupos, nas suas mídias, nos seus grupos de WhatsApp. A gente sempre fala, compartilhe Momento Inclusão, compartilhe informação, e hoje não seria diferente. Às vezes, para você, o assunto pode ser que não te interesse, mas no seu grupo de pessoas, de amigos, pode ser que alguém esteja esperando esse assunto para tomar uma decisão na sua vida ou ter um momento de reflexão, tá bom? Eu quero dar boa tarde para minhas convidadas. Boa tarde, Maria Regina. Seja muito bem-vinda ao Momento Inclusão. Pode falar, Mar. Oi, boa tarde a todos e todas. É uma alegria enorme estar aqui, Márcia. Você é uma pessoa muito querida, sempre abrindo esse espaço para a justiça restaurativa. Nós agradecemos demais. Ô, Rê, você poderia fazer sua descrição de imagem, né? Vou fazer minha descrição. Eu tenho cabelo curto, castanho. Eu estou vestindo uma blusa branca, uma calça preta e um sapato bege. Muito bem. Regina, quer falar um pouquinho de você, da sua profissão? Então, eu sou advogada e sou facilitadora de círculos de construção de paz, também instrutora de círculos, e eu atuo no Núcleo de Justiça Restaurativa de Barueri como facilitadora desde 2019, e agora atuando no projeto, né, de práticas restaurativas de apoio a mulher vítima de violência doméstica, aqui em Barueri. Muito bem, Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Érica, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Obrigada pelo convite feito à Secretaria da Mulher. É um prazer, uma honra estar aqui com você, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho ali no CRAM, né, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Eu sou Érica, eu estou de sandália preta, de calça branca, blusa preta, cabelo no comprimento do ombro, castanho, e estou como coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Lá tem uma equipe com psicólogos, assistentes sociais, advogada. Faço parte do GT de Gênero, que é o Grupo de Trabalho de Gênero do CIOeste. Faço parte também do Conselho Municipal da Mulher de Barueri. Nossa, gente, a Érica assim, é fantástica. A Érica tem assim, uma bagagem, um conhecimento, ela é muito aplicada. Eu que me sinto honrada, viu? E agradeço à secretária, né, a Giane, né, por ter lhe cedido a estar conosco aqui para brilhantar e também trazer informações importantes que logo, logo vocês vão saber o que está acontecendo em Barueri. Também eu acredito que sejam ações que estão sendo replicadas, né, em outros lugares, e é importante. Muito grata, viu, Érica? Agora, nossa querida Ludmila, pode falar, Lud, seja bem-vinda. Obrigada, Márcia. Olá a todos, uma boa tarde, todos e todas. Meu nome é Ludmila Catarina, tenho 29 anos, sou uma mulher cis, tenho os cabelos castanho claro, uso óculos, sou de pele parda, estou vestindo um macacão azul escuro, azul marinho, com algumas listras e um sapato preto.
Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, pela oportunidade, pelo espaço. Eu sou advogada, sou da Bahia, moro em Barueri há 5 anos. Sou instrutora e facilitadora de círculos de construção de paz e justiça restaurativa. Tenho mestrado na área de família, na sociedade contemporânea, e sou idealizadora e coordenadora do projeto de práticas restaurativas como estratégia de apoio à mulher vítima de violência doméstica em Barueri. Nossa, muito bem-vindo. Então, gente, vocês estão vendo que o time aqui está formado, o papo vai ser bom, então peço que vocês já compartilhem essa live, esse programa, em todas as suas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E eu vou começar com a Érica. Érica, fica tranquila. A Érica está aqui. Eu acho que a Érica ela tem muito conhecimento nessa área, principalmente no local onde a gente vive, né, todas as ações que são desenvolvidas, com muita competência, com muita lisura, com muita ética. Vamos falar um pouquinho sobre a violência, Érica. O que caracteriza a violência? Feminina ou de outro gênero também? Porque a gente precisa, eu sempre falo aqui no programa que a gente precisa, a gente fala tanto de inclusão, né? E às vezes a gente começa nós mesmos a segregar, a criar bolhas, né? E eu acho que a violência, seja ela de qualquer tipo, vai ser sempre uma violência, tem que ser combatida. Pode falar um pouquinho para a gente, Érica? Tá bom. Então, Márcia, a violência, a doméstica, vamos considerar assim, focar nela, porque tem a violência de gênero e tem a violência doméstica. A violência de gênero é a violência pelo fato da mulher ser mulher. Ela é mais abrangente. A violência doméstica, ela está dentro da violência de gênero. Ela acontece no âmbito da família, ela acontece em relação íntima de afeto, na unidade doméstica. Então, é uma violação de direitos humanos. É uma violência que ela é difícil de ser compreendida, porque a gente brinca, ela não é uma violência que você chega com sangue nos olhos para poder culpabilizar o agressor. Não. O agressor, o autor da violência doméstica, é o pai do seu filho, é o seu irmão, é o seu pai, é o seu companheiro, é aquela pessoa que nós passamos diversos anos juntos, convivendo até de uma certa forma muito bem. Porque a violência, ela acontece de uma forma escalada, né? A gente fala que existe o ciclo da violência doméstica. E esse ciclo, ele não começa assim de uma forma, a pessoa já chega batendo. Você não conhece um namorado, um companheiro que ele chega batendo em você, não. Ele chega sutilmente proibindo de você usar uma roupa, de você ter contato com seus familiares, de você ter contato com seus amigos, de você sair com as suas amigas à noite, por exemplo. Então, ele começa de uma forma até mais sutil, para que, aos poucos, isso vá se escalonando, vá crescendo, vá acontecendo de uma forma mais constante e chegue até o feminicídio. E a gente tem muitos relatos disso, né? Pessoas que no início, como você disse, sabiamente, não tinha este problema dentro do relacionamento e depois de um tempo passa a tê-lo, né? E às vezes não entende o porquê disso. Né? Você acha que o comportamento da pessoa que pratica essa violência, ele já existia nessa experiência sua, ou a pessoa realmente foi um encantador, cortejou para depois realmente mostrar sua personalidade? Porque tem casos muito graves, né? A gente está falando de algumas violências domésticas, não sei nem se tem grau, não sei como é que é discutido isso dentro do meio jurídico, mas tem casos que a gente vê até de psicopatia, né? Que como tentar identificar isso, Érica, porque é difícil, né? O que a gente sabe, né, através de estudos sobre esse tema, é que existe toda uma cultura machista, patriarcal, na qual nós somos criados, né? Na qual o homem ele foi criado para ser o que trabalha fora, o que estuda, o que está à frente das empresas, e a mulher foi criada para ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, do lar. Então, essas desigualdades, no qual o homem que ocupa o mesmo cargo que a mulher e ganha salários diferentes e sempre superiores,
o homem que sempre pode pode estar à frente, né, dos negócios, das empresas. Então, todos esses comportamentos acabam criando uma desigualdade de gêneros, né? Os homens são sempre superiores ou são considerados superiores às mulheres. E a gente sabe que toda vez que existe desigualdade de gênero, existe violência. A gente percebe isso por países onde a desigualdade de gênero existe de uma forma muito sutil, Islândia, Finlândia. Quando não existe essa desigualdade, não existe a violência. Porque o homem entende que ele não é superior a ela, ele tem os mesmos direitos, são direitos iguais. Então, conforme ele vai sendo criado com essa concepção que o homem pode, que o homem é superior, ele vê o pai, né, o avô, fazendo isso dentro de casa, ele reproduz esse comportamento também. Então, ele aprende que é assim que tem que resolver o conflito. Ele é modelado nesse comportamento desde a infância, né? Exatamente. Ele vê, então, o que ele vê é correto. Então, o agir diferente o tornaria diferente, né? Nesse caso, né? Então, e é engraçado como a mulher, ela precisa ter muita força, né, para chegar e como é que é esse processo? Como é que ela chega para vocês? A gente recebe mulheres de todos os lugares, né? O CRAM, ele funciona das 6 da manhã às 7 horas da noite, fica dentro da Secretaria da Mulher, ao lado da Delegacia de Defesa da Mulher. Que eu acho maravilhoso, né? Você concentrar tudo ali, né? Realmente. E a grande parte chega através da delegacia, porque é justamente isso que você disse. A mulher chega para fazer um boletim de ocorrência, ela nem sabe, de repente, que existe uma Secretaria da Mulher, um CRAM. E aí, dentro da delegacia, ela tem essas informações, que existe esse departamento que tem um apoio social, psicológico, jurídico para as mulheres que sofrem, né, violência, seja ela de gênero ou doméstica. Então, a grande parte dos encaminhamentos que chega até nós é pela DDM. Porém, nós temos vários outros tipos, como as secretarias municipais, né? Elas encaminham as mulheres quando têm ciência desses casos de violência, as empresas, os recursos humanos dessas empresas também, que a gente acaba divulgando, conhecendo o trabalho, encaminham, a própria busca espontânea, uma mulher que vai, de repente, fazer uma aula na Secretaria da Mulher e conhece o serviço, também acaba nos procurando. Então, lá é um serviço de portas abertas. É dessa forma que essa mulher chega até nós. E aí, chegando, passa pela delegacia, tem todo o processo, e quando chega, eu imagino que já chega muito machucada, porque às vezes não é só aquela violência daquele dia, né? Ou do outro dia, né? Às vezes casos se repetem, né? O importante é falar que a violência doméstica ela pode ser de 5 tipos, né? A patrimonial, quando aquele homem toma o seu celular, não deixa você trabalhar, esconde a ferramenta do seu trabalho, por exemplo, não te dá dinheiro, de repente ele é o único provedor para você poder, né? Então, existe essa violência patrimonial. Existe a violência física, que é a mais conhecida, que a gente deixa, né, marcas no corpo. E, às vezes, já passou por todas essas Normalmente. A psicológica, que é a ameaça, a perseguição, que é o que mais tem e normalmente é como começa, né? São os primeiros sinais aí da violência sofrida pela mulher. Tem a moral, que é a injúria, a calúnia, a difamação dessa mulher, e a sexual, quando ele força a ter sexo com essa mulher, não permite que ela use, por exemplo, um contraceptivo. E isso é importante falar, mesmo dentro de um casamento, existe sim a violência sexual. Se a mulher não quer realizar o ato sexual, o homem, o marido, o companheiro, o namorado, ele não pode, não deve forçá-la. Porque se ele fizer isso, ainda que dentro do casamento, é um crime. E se acontece isso várias vezes, da mesma forma, às vezes a mulher não sabe, né? Por isso que eu falo que a informação é importante, esse programa é importante. O que você está falando, Érica, é muito importante, porque é um assunto também que, se a gente for analisar, é um tabu, né? As pessoas não falam nem em roda de amigos, de amigas, de só mulheres, né? Porque é uma coisa sempre velada, né? Sempre velada. A gente vê mulheres que passam por isso, por várias dessas, ou todas elas juntas. Acho que a última escala, a física, né? Porque eu percebo mulheres que passam por todas essas que você falou. Patrimonial, a psicológica, a injúria, todas elas. E o ápice seria, né, o feminicídio, né,
e é uma coisa que a gente vê nas TVs passando. Acho que todo dia tem uma estatística, Érica, você pode falar alguma coisa de números para a gente ter uma noção de quanto é importante a informação chegar, né? E cito novamente que tem esse centro aqui em Barueri, que vocês precisam procurar, né? Às vezes não aconteceu ainda, mas você já está percebendo que alguma coisa está fora do equilíbrio, né? E depois a gente vai falar um pouquinho também como é que eles tratam as pessoas que cometem a violência também, né? Isso eu acho muito importante. Então, nós temos o último dado estatístico que veio do Fórum de Segurança Pública do Brasil, né? Esse fórum, ele faz uma análise dos boletins de ocorrência. Então, isso é importante ressaltar. Não é o real dado estatístico, porque os casos, a grande maioria, são subnotificados, não chegam até a Delegacia de Defesa da Mulher, até uma delegacia comum. Então, esses dados que eu vou te passar, por exemplo, agora, são dados que realmente chegaram até a delegacia e foi feito um boletim de ocorrência. Então, só para você ter ideia, em 2022... 14 mulheres foram agredidas com chutes, tapas, por minuto aqui no Brasil. Por minuto? Por minuto. 14 mulheres por minuto sofreram violência física aqui no Brasil. Nós temos o equivalente a um estádio de futebol, que equivale mais ou menos a 51 mil pessoas, mulheres, que sofreram violência, como um todo, não só doméstica, no nosso país, por dia. Ou seja, um estádio de futebol por dia de mulheres sofrendo violência. Gente, que triste, né? São dados estatísticos tristes, preocupantes. Por isso que esses centros, esses apoios, né, precisam existir, né? Porque, às vezes, a mulher ela acha que ela não vai conseguir viver, né, sem aquela pessoa, ou até costuma, né? Tem umas até costumam, só de olhar eu já sei que ele não está bem, que vai sobrar, né, para mim, né, alguma coisa, né? Isso é muito triste, né? É bastante triste. E por isso que a gente tem que não só cuidar dessa mulher, né? O CRAM, ele não cuida só desta mulher. Ela também tem uma parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher, com o Poder Judiciário e com a Polícia Militar, para também ter esse cuidado com os autores de violência doméstica, que é um trabalho realizado para reflexão, para uma conversa com eles, com psicólogos, assistentes sociais, delegados, advogados, para que eles também possam refletir que existem outras formas de resolução do conflito que não a violência. Então, é um programa muito bacana, nós iniciamos ele antes da pandemia, ele durou 2 anos. Depois da pandemia, nós retomamos ele, então ele já tem 1 ano e meio que está acontecendo. O Poder Judiciário aqui de Barueri nos aceitou muito bem e encaminha dentro das decisões judiciais esse autor de violência doméstica para participar do programa como medida protetiva. Então, ele é obrigado, né, a estar participando, porque eles chegam muito bravos, muito, né? Eu perguntei porque eu imagino, e é difícil aceitar e falar assim eu fiz, né? Confessar, né? Porque quando chega nesse ponto, todo mundo já está sabendo, né? Já está registrado. E eu estava ouvindo no rádio hoje pela manhã, e eu quero te fazer essa pergunta, porque é uma pergunta mesmo, eu não sei, é importante a gente perguntar para a gente aprender. A gente pode fazer boletim de ocorrência online, né? Isso até ajuda a gente. Muita gente deixa de fazer o boletim, porque eu vou precisar ir na delegacia, eu vou precisar me locomover, tá? Não vou fazer. Né? Se fizer, imagine a quantidade de estatística, de dados computados, efetivados, isso gera políticas públicas. Então, é importante que se faça. Também é possível a mulher fazer online? Sim, Márcia, isso veio com a pandemia, que trouxe tanta tragédia, tanta desgraça, mas, ao mesmo tempo, na parte da tecnologia, acabou se avançando muito o serviço. E o boletim eletrônico foi um deles. A mulher, ela consegue fazer o seu boletim de ocorrência, ela consegue pedir a medida protetiva. E vou te contar mais, dependendo aí do caso, eu tive uma experiência de fazer um boletim de ocorrência sábado à noite,
pedindo medida protetiva e no domingo, meio-dia, o oficial de justiça já estava entregando a medida protetiva para a mulher. Fantástico, muito bom. Porque o online também proporciona isso, né? Você manda na hora ali, né? Chegou, e se chegou, entra para o seu trabalho e você tem que dar conta daquilo. Exatamente. E eu acho que isso facilita demais. Muito bom, viu, Érica? Obrigado, viu? Olha, gente, quanta coisa, Érica. E a Érica vai continuar aqui, viu, Érica? A gente vai continuar falando um pouquinho. Eu queria que a Regina falasse um pouquinho da justiça restaurativa. Porque todo mundo pergunta, Márcia, mas o que é essa justiça restaurativa? Né? Porque está tendo, né, bastante envolvimento de vários setores, né, da parte municipal, do jurídico, da justiça. Né? E quando a gente fala justiça restaurativa, as pessoas ficam pensando, nossa, mas vai restaurar? Como é que é esse processo? Né? E como o judiciário está junto, né, de uma certa forma, a Regina vai explicar isso direitinho, então isso dá muita potência para a ação. Né? Eu acho que isso é importante. Pode falar um pouquinho, Rê? E o que você tem a ver com toda essa questão dessa violência importante? Bom, definir a justiça restaurativa, né, é assim complicado, porque existem várias definições, né? Se você pesquisar, né, no assunto, você vai verificar. Tem autores que falam que a justiça restaurativa é um processo, um método. Alguns falam que são princípios, outros falam que é uma filosofia de vida. O fato é que a justiça restaurativa ela vem como uma alternativa, um novo paradigma de justiça, uma justiça que é um valor. Muitas vezes você pergunta para as pessoas o que é justiça, elas falam milhares de coisas, menos que é um valor que está ali no dia a dia, no teu dia a dia. Não é o poder judiciário, não é o processo judicial, não é o tribunal, é um valor que se incorpora. Está intrínseca, né? Está intrínseco no seu dia a dia. Então, a justiça restaurativa ela vem com essa abordagem diferenciada. Ela surgiu na área criminal, né, nos idos de 70, 80 do século passado, para tratar crimes, né, atos que causam um dano ou situações de violência. Mas depois ela se expandiu para muitas outras áreas, a área escolar, a área penitenciária, enfim. Então, ela vem com essa abordagem de tratar o conflito ou situações de violência de uma forma que você não busca um culpado e aplicar uma pena para esse culpado. Então, você tira esse paradigma para substituir pela responsabilização, incluindo todas as pessoas que são afetadas por esse dano, e elas vão se reunir num encontro dialógico, né, vão dialogar e vão buscar, por consenso, uma solução. Além disso, ela também não é só para tratar o conflito, né? Ela vem também como apoio, como acolhimento para pessoas e necessidades. Eu acho que é mais ou menos isso. Ô, Rê, vamos falar um pouquinho do JR, a Justiça Restaurativa, ela fica onde? Porque, a gente, como a Érica explicou, né, às vezes a pessoa está falando, nossa, eu me interessei até conhecer. Onde ela está hoje? Como contactar vocês? Então, o Núcleo de Justiça Restaurativa de Barueri, né, ele fica aqui no Jardim dos Camargos. Lá nós temos a sede, digamos assim, administrativa, né, do núcleo, e ali vocês podem acessar, nos visitar. Nós temos, inclusive, ali uma biblioteca com vários livros, várias obras sobre cultura de paz, de não violência. Então, nós temos essa sede administrativa ali. Certo. E, Rê, me fala agora um pouquinho, acho que eu vou puxar o link aqui para a Ludmila, como é que a Justiça Restaurativa lida hoje com essa parceria, né, falando, Ludmila, um pouquinho do seu projeto, um pouquinho de você, né, do que você faz, porque a Ludmila aqui, ela é mentora, posso falar isso, Lu? Pode, né, Regina? Regina falou que pode, se a Regina falou que pode. Explica para a gente.
Eu também sou voluntária no Núcleo de Justiça Restaurativa aqui de Barueri, acho que desde 2019, junto com a Regina e muitos outros facilitadores, que é coordenado pela juíza, a doutora Daniela. Aliás, beijo, doutora Daniela, né? Tem um trabalho muito efetivo em Barueri, né, muito interessante, reforçando o papel, né, a importância desse propósito da justiça restaurativa. Complementando ao que a Regina disse, eu entendo a justiça restaurativa nesse sentido de valor humano que todos nós temos, né? E eu penso que seja uma estratégia de promoção relacional. E é em direção a isso que o nosso projeto vai. Apesar de ser um projeto que tem essa parceria com o Poder Judiciário, mas ele vem muito mais nessa ideia de senso de justiça, enquanto um valor. Então, por isso que no título, a gente até está procurando um nome para diminuir, ficar mais fácil ali de falar, mas a gente diz práticas restaurativas, né? Porque a justiça restaurativa ela começou aí nos anos 70, como a Regina falou, no Canadá, na Nova Zelândia, muito focado no trabalho com adolescentes autores de ato infracional. E aqui no Brasil também tem mais de 10 anos, começou o Rio Grande do Sul, com o desembargador Dr. Leoberto Branquer. Ele fez esse trabalho como juiz na vara da infância e, vendo-se o potencial, isso foi se espalhando por todo o Brasil. Então, aqui em Barueri, a gente tem a atuação da justiça restaurativa através de uma metodologia, que acho que a gente vai falar daqui a pouco, dos círculos de construção de paz, sejam eles na modalidade presencial ou virtual, que o virtual também teve esse boom aí na pandemia, né? O melhor a se fazer é presencial, mas dentro daquilo que era possível, viu-se o potencial de fazer no virtual. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue trabalhar não só essa noção de que a pessoa foi autora de um crime, mas também a ideia da vítima, né, ou do sobrevivente, daquele que sofreu o dano, ou daquelas pessoas que tiveram um conflito, que não necessariamente pode ser um crime. Como a Regina trouxe a questão da escola, por exemplo, a gente está vendo um movimento grande agora de inserção aí da justiça restaurativa no âmbito escolar. Nós temos justiça restaurativa no meio ambiente, no cárcere, a Pastoral Carcerária Nacional faz um trabalho belíssimo. Então, nessa ideia de práticas restaurativas, como a gente pode promover relacionamentos. Não tem como a gente prevenir conflitos, mas a gente pode trabalhar com a ideia de apoio, de fortalecimento de vínculos, de fortalecimento de autoestima, de desconstrução, né, de masculinidades. Então, tudo isso a gente pode fazer através de uma outra metodologia, de uma outra perspectiva. Então, é nessa direção que a justiça restaurativa vai. Nossa, muito, muito bacana. E eu agora fiquei mais curiosa ainda, né? Porque quando a gente fala em justiça restaurativa, a Regina já explicou, a Ludmila já explicou, a Érica tem uma fala técnica, atual, baseada na ciência, estatística. Como a justiça surgiu essa parceria na questão da violência, né? E quais os resultados, há quanto tempo, né? Eu queria saber um pouquinho. E eu queria que a Érica depois falasse um pouquinho, Érica, se você puder, das leis que protegem, né, as mulheres, né, no nosso país, né, e como elas hoje são praticadas, porque é a questão da informação, né, a gente vê muito a questão também dos direitos da pessoa com deficiência. Eu sempre falo, mães, pega a Lei Brasileira de Inclusão, coloca debaixo do braço, assim, uma das leis mais completas do mundo é a nossa lei, a lei brasileira, é um orgulho, né, então lá está toda dividida na área de educação, na saúde, no lazer, na prática esportiva, os direitos, todos os deveres também, né? Eu acho importante a gente sempre frisar isso, mas está tudo lá, né? E aí eu queria que a Érica falasse um pouquinho também em relação das nossas leis para as mulheres. Então, da justiça restaurativa, como é que vocês estão trabalhando com isso em relação à violência? Isso. O Núcleo de Justiça Restaurativa ele continua trabalhando tanto no pré-processual quanto no processual. A Regina pode tratar um pouco mais sobre isso. Então, demandas envolvendo direitos humanos, família, demandas envolvendo adolescente que comete ato infracional. Mas, em 2021, surgiu essa ideia, no tempo da pandemia, de desenvolver um projeto com mulheres que sofreram violência doméstica. Aí eu vou trazer um pouco da minha vivência. Como eu disse, eu trabalhava na Bahia como advogada, trabalhei um tempo no GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. Então, via muitas mulheres que sofriam violência sexual, e com isso contraíam o vírus do HIV.
E isso despertou em mim uma questão mais pessoal, porque no tempo da faculdade, da Faculdade de Direito, eu conheci a professora doutora Isabel Lima, que ela eu considero a minha mentora, a supervisora do nosso projeto. Ela esteve aqui em Barueri no mês de fevereiro, fazendo um evento conosco de abertura mesmo dos trabalhos. E a professora Isabel ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de um pós-doutorado com o professor Howard Zeck, que é considerado o avô da justiça restaurativa, e ela andava sempre com um livro, que era o Trocando as Lentes. E, na época, eu estudava sobre a adoção de crianças com deficiência. Já me interessava por família. Tá vendo? Gente, o universo vai unindo, né? Vai uma coisa de Deus mesmo. E ela mostrava o livro e falava, vamos trabalhar a justiça restaurativa. Eu dizia, não, isso aí é utopia, isso aí está fora do Brasil, não quero. E quando eu comecei a trabalhar no GAPA com mulheres em situação de violência, mulheres com HIV, também atuava no Sejus, que eu tive casos de estar mediando um divórcio e o homem agredia a mulher no meio da mesa. E por uma questão assim, religiosa, a mulher não aceitar que a gente chamasse a polícia, quis discutir isso com o pastor primeiro, enfim, uma série de questões mesmo, muito pessoais, muito particulares. Isso me fez falar assim, professora Isabel, como é que é essa justiça restaurativa? Me diga aí. Me ajuda. Me ajude, porque quando eu chegava para as mulheres e dizia, olha, vamos denunciar, vamos registrar uma ocorrência. Não quero isso. Foi uma violação de diagnóstico. Não, foi o pai do meu filho. Foi o meu irmão. Eu não quero que seja preso. Como a mulher, ela perdoa, né? Eu acho que... Por isso que eu falo, né? A gente conhece alguns casos que já passou por todas aquelas 5 modalidades que você falou, Érica. E eu não sei se é o dom de perdoar, ou se é a incerteza do amanhã, ou como eu vou viver, ou é a ameaça, né? Porque há casos da violência até com o próprio filho. Né? E a gente vê muito a questão da pessoa com deficiência. Né? A gente se coloca no lugar de um cadeirante que não consegue se defender. Né? Então, assim, é tão fundo esse assunto, né, das mulheres, né, com deficiências também, né, que não conseguem, às vezes, gritar para pedir o socorro. Né? Então, a gente já volta, porque passou aqui que a gente precisa chamar o comercial e a gente já volta. Enquanto isso, vai compartilhando e a gente já volta com essas feras aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca, igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. E voltamos aqui, e eu já nem vou perder tempo, já vou chamar a Ludmila aqui para explicar para a gente essa parceria, esse projeto, né, e os resultados, né, que vocês estão colhendo, né, desde quando começou. Então, esse projeto, como eu falei, ele começou em 2021, um projeto para a realização de círculos de construção de paz com mulheres em situação de violência. Esse projeto eu apresentei para o Núcleo de Justiça Restaurativa, para a doutora Daniela, juíza, para todo o pessoal, os facilitadores. Apresentei para a Érica também, enquanto representante do CRAN, que já tinha uma inserção ali na Justiça Restaurativa, né, uma sensibilização. Para o pessoal da Guarda Civil Municipal de Barueri, eles também são bem engajados, né? São ativos, né? Muito ativos. Parabéns, viu, pessoal? A Kelly Rigunati, né, da Guarda ali, encabeçando a Guardiã Maria da Penha. Então, nós apresentamos esse projeto, foi validado de forma voluntária. A Regina topou facilitar junto comigo os círculos, porque a gente sempre trabalha em dupla. E, por causa do distanciamento social, né, necessário e solidário, a gente teve que fazer tudo virtual. Então, nós recebíamos uma lista de mulheres enviadas pela Érica. Isso que eu ia perguntar, como é que era feito esse contato, né? Então, mulheres que já passavam aí pelo CRAN, a Érica pode falar como era feito esse filtro, essa triagem. Nós recebíamos uma lista por e-mail, por WhatsApp, que a Érica passava, e nós nos dividíamos e entrávamos em contato com essas mulheres, falando um pouco sobre justiça restaurativa, explicando que ela não iria de forma alguma se encontrar com o agressor, né, o homem autor da violência, porque muitas vezes elas ouvem restaurar e acha que é para restaurar o casamento, então, para tentar ressignificar isso. E as que topavam, nós fazíamos esses encontros virtuais. No início eram 4 encontros, cada um com um tema. Então, o primeiro encontro sobre o autocuidado, um segundo encontro para falar sobre o fortalecimento da autoestima, um terceiro encontro era sobre os aparelhos municipais de proteção, para saber se elas conheciam o CRAN, a delegacia, o CREAS, o CRAS, e o último encontro sobre identificação da rede de apoio. Porque muitas vezes a mulher fala, eu não tenho ninguém, eu vim de um outro estado, não tenho família aqui, não posso compartilhar com o pessoal do meu trabalho. Não quer se expor, né, com o vizinho, com os amigos. Então, mas quando a gente pensa em situações concretas no nosso cotidiano, com quem você pode pedir uma carona? Se seu filho estiver doente, quem é que você pode pedir ajuda ali? Aí a pessoa começa a nomear, então fica mais fácil. Só que nesse primeiro grupo, a gente percebeu a necessidade de falar um pouco mais sobre outras questões, como a compreensão das nossas necessidades. Porque a culpa, eu queria trazer um pouco o elemento da culpa, é muito forte, né? De se culpar. Então, essas 5 violências, muitas vezes, estão presentes dentro de um mesmo relacionamento. E um discurso comum que a gente ouve foi minha culpa, agora que os meus filhos já estão adultos, eu não tenho mais medo, agora eu posso morrer, porque os meus filhos já estão adultos, já estão casados. Criados, né? Estão criados. Então, é por dependência financeira, porque a mulher não conseguiu estudar, não pôde trabalhar, porque entra na questão da violência patrimonial. Então, é uma série de coisas. Então, a gente percebeu a necessidade de fazer mais um encontro para pensar um pouco sobre as suas necessidades e não só as necessidades do outro. Então, esse projeto a gente teve 3 turmas, né? 2021, 2022, todos virtuais. E a doutora Daniela me incentivou a escrever o projeto para buscar uma espécie de financiamento, para a gente poder ter sustentabilidade, né? Porque Barueri tem justiça restaurativa, tem uma lei de 2010, né? Mas acabam que fica muito concentrado nas pessoas. Então, hoje existe um movimento para que isso enraize, né? Que crie mesmo assim, uma cultura de paz dentro do município. E eu acho que o caminho que vocês estão trilhando e fazendo está dando
é feito, porque muitas pessoas já conhecem ou já ouviram falar na justiça restaurativa, então vocês estão cercando, assim, né? É muito legal, né? Não é um ponto isolado, são vários pontos, é uma corrente, né? A ideia é justamente essa, né? E aí a gente tem feito esse trabalho, foi aprovado o projeto, saiu pela primeira vara criminal, a doutora Cíntia, a doutora Rosana, elas estão nos apoiando. Então, a gente tem aí 1 ano para execução desse projeto, mas a gente quer que continue, né? Pelo menos da nossa parte, a gente vai continuar. Temos aí a Ive, a Marília Mazeto, né? A Ive Nascimento, a Andréia Miyoshi, o Matheus Andrade. Gente, eu quero toda essa turma aqui no Momento Inclusão. Luísa Correia, todos agradecer a eles, todos são os facilitadores do projeto, né? Supervisionado aí pela doutora Isabel Lima. E eu acho que seria bem bacana a Regina falar um pouco sobre as articulações na rede, né? A sensibilização que tem sido feita. E como é que... eu queria até falar, Rê, como é que foi essa adesão? Porque foi um momento online, uma coisa nova, alguém liga, né, tem aquela desconfiança. Como é que foi? Kelly, pode falar um pouquinho, Érica, para a gente? Posso. Quando a Ludmila entrou em contato comigo, eu já estava fazendo alguns cursos de justiça restaurativa, então começando aí um pouquinho a entender melhor sobre esse trabalho. E eu achei assim, algo maravilhoso, algo muito bom para as nossas mulheres que nós atendemos lá no CRAM. E falei para ela, olha, eu estou convencida, mas eu não faço atendimento, eu coordeno o serviço. Eu falei, então agora vamos conversar com os técnicos e explicar o que é esse projeto, né? O que é a justiça restaurativa. E assim as meninas fizeram essa sensibilização com os técnicos, que também gostaram muito, e começaram, durante os atendimentos, oferecer esse serviço, esse projeto, esse programa. Uma ferramenta, né? Importantíssima. Isso, para as nossas atendidas. E aquelas que se interessavam, a gente deixava avisado que alguém da Justiça Restaurativa iria entrar em contato, era algo extremamente sigiloso, que não ia ter contato com o agressor, que isso acaba deixando elas muito assustadas, até pela posição de desigualdade, né, ali que se encontram. E foi a partir disso que elas começaram a entrar em contato, começaram a explicar melhor do que se tratava e elas aderiram ao projeto. Então, a gente vem fazendo isso desde a pandemia, a gente oferece essa proposta de justiça restaurativa. Elas acabam aderindo, algumas não, por não conseguirem, ou estar presencialmente, ou mesmo online, mas tem uma parte das mulheres que querem participar e estão adorando. Inclusive, eu tive um feedback essa semana que 5 encontros são pouco. Olha aí! Que elas estão adorando. Gente, olha que parabéns. Porque isso acho que devolve para a mulher, restaura mesmo, né? O nome não é em vão, né? Não é em vão. E Rê, me fala, a Regina, ela é quietinha assim, mas é uma fera, gente. Conta um pouquinho pra gente como é que se faz isso, quantas vezes por semana, que a Érica já pensou aí, mas é online, como é que é o procedimento aí? Como é que é elaborado? A Érica falou, né, daquela sensibilização que foi feita com os técnicos, que nós trabalhamos em parceria, né? Então, nessa fase que nós estamos do projeto de ampliação, graças a parceria com a primeira vara criminal, nós estamos também fazendo muitas articulações. Então, nós tivemos reuniões lá no fórum, aqui da comarca de Barueri, com os 2 juízes das varas criminais, os promotores que atuam também com essas questões de violência doméstica contra a mulher. Então, nós estamos buscando cada vez mais parcerias. Então, o Ministério Público também encaminha mulheres para nós, relação de mulheres para nós. Fizemos também com a Delegacia da Mulher, com a doutora Carolina, nós estivemos lá, ela nos recebeu muito bem, também para fazer essa parceria, mas ela já está completamente alinhada com o CRAM, encaminhando todos os boletins de ocorrência para lá. Então, nós estamos buscando em várias fontes. Tivemos uma reunião com a saúde muito importante, sim, com a saúde, para que ela possa também nos auxiliar
também no encaminhamento dessas mulheres, na divulgação do nosso projeto, também no atendimento de necessidades que nós temos visto, né, que elas têm várias questões de saúde mental para trabalhar. Isso é muito importante, né? Então, nós estamos fazendo aí as articulações, a educação, que mais? A Unip também, que talvez vá sair essa parceria, né, para atendimento psicológico com estagiários lá da Unip, de psicologia. Então, nós estamos em articulação constante aí, porque a parceria é fundamental, trabalhar em rede, né? E essas turmas, esses grupos de mulheres, elas se reúnem hoje já presencial ou ainda Sim. tem online? Então, nessa segunda fase, né, como eu estava dizendo, do projeto, então nós temos a possibilidade, como nós temos mais facilitadores atuando, nós temos turmas de manhã, à tarde, presencial, e à noite, eu e a Lud, que fazemos à noite online. E também agora vamos aí abrir uma turma aos sábados. Nossa, online. gente. Porque muitas mulheres não conseguem durante Exato. a semana. Nossa, mas assim, a gente fica feliz porque tá tendo mais adesão, mas, por um lado, é uma demanda que, pelo número de turmas, vem crescendo, né? De uma certa forma, de uma ferramenta que precisa, quanto mais divulga, consequentemente, mais pessoas procuram, né? Necessariamente não que a violência esteja aumentando tanto. Não sei que a Érica pode falar um pouquinho para a gente depois sobre a lei, né? Que a lei ela veio amparar, né? Como é que está isso, né? Se realmente ela está funcionando ou está em conjunto com a justiça restaurativa. E me diz, os grupos são formados por quantas pessoas? Então, os presenciais, né? Nós temos tido 3, 4 mulheres, né, por grupo. Nós estamos com 6, 7. Mais ou menos isso. Por quê? Porque a adesão também não é fácil. Essas mulheres estão muito machucadas. Às vezes, elas nem atendem o telefone por medo, pavor de que elas já estão separadas ou ainda convivem com o agressor? Muitas separadas, algumas de vez em quando convivem ali, vêm de vez em quando, mas a maioria com medida protetiva, né, Lud? A maioria. Então, elas estão muito, muito, muito machucadas. Então, realmente, a adesão ao projeto é uma coisa difícil, mas aquelas que aderem, elas aproveitam muito, né? Muito. E, Érica, você pode falar um pouquinho como é tratado o agressor? Porque eu sei que tem um trabalho, né? Que não é só com a vítima, né? É esse trabalho que eu tinha ressaltado anteriormente. Eles são encaminhados para o programa Construindo Novos Valores. Eu tenho 2 psicólogos que estão à frente, né, desse programa, que é o Dimas e o Danilo. E, a partir disso, são realizados 8 encontros, sendo 6 dentro do Fórum de Barueri, 2 na Polícia Militar, com diversos parceiros. Então, com juízes, com advogados, com psicólogos, assistentes sociais. Inclusive, a Justiça Restaurativa nos fornece uma parceira que é a Marília, né? Ela faz um círculo, né, restaurativo com os homens. E é como eu também comentei anteriormente, eles chegam extremamente resistentes, mas acabam saindo de lá chorando. Gente, isso é muito importante, porque às vezes a gente só está apontando o dedo, né? E isso, às vezes, é um problema até da questão de saúde mental, que vem lá de trás, que não foi tratada devidamente, não foi cuidada devidamente. E né, tem tantos fatores que podem acontecer. E, assim, eu quero deixar muito, assim, meu parabéns para vocês, porque o cuidado, né, o zelo, né? Você vê a equipe formada por 2 psicólogos, né? Todo o envolvimento da questão do judiciário, dos promotores, né, dos juízes, né? Então, assim, é um trabalho que realmente é feito com primazia e muita ética, né? Ética, sigilo, cuidado, porque está mexendo com pessoas, nós estamos lidando com conflitos que trazem, que passam às vezes para os filhos, né? Porque acho que vocês observam isso um pouco né, na educação desses filhos. Como está a construção daquela criança?
elas falam muito, né? Nossa, inclusive uma delas essa semana falou para nós. Eu estou numa situação tal que não importo mais, eu posso morrer, mas os meus filhos presenciaram toda essa violência. A minha filha tem alguns problemas psicológicos, está tratando. Então, vejam, os filhos também. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres, que puderem divulgar para outras mulheres que estão sofrendo, que sabem de amigas, né, que estão sofrendo, isso é uma questão de saúde pública, né? Porque não é só a mulher que é a vítima disso, mas os filhos, os sobreviventes, né, dessa violência. Toda a família, né, na verdade, é impactada. A justiça restaurativa trabalha muito com essa ideia de comunidade, né? Existem as vítimas que são diretamente impactadas, mas existe toda uma comunidade, outras pessoas. Então, a mãe, o pai, as irmãs, os irmãos daquela mulher que sofreu a violência. E o projeto foca nisso também. Na segunda etapa, a gente faz um encontro de fortalecimento de vínculo com a sua rede de apoio. Então, digamos que aquela mulher, nós já tivemos, né, mulheres que participaram desses 5 encontros e depois falaram assim, eu quero que a minha mãe e as minhas irmãs participem. Então, a gente fez um círculo dela com a irmã, com as irmãs, com a mãe, para fortalecimento de vínculo. Fortalecer e restaurar, né? Porque você imagine para uma mãe, para uma família, para uma avó, ver sua filha na situação, não poder se intrometer, né? Meter o bedelho lá, como a gente fala, a colher, né? E aquilo também é angustiante, né? Para a família. Tem que meter a colher. Isso, fala um pouco, Érica, por favor. A sociedade já não pode mais conviver, né, com aquela história que a gente cresceu. Olha, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não. Nós somos tão responsáveis quanto. Se a gente está vendo, presenciando, tem notícias. Tem diversos canais para se fazer denúncias, tem equipamentos preparados para atender essa mulher, então a gente tem que sim denunciar. 180 é um canal, né, do governo federal. É importante falar isso, fala, Érica, pra gente. Pode ligar gratuitamente, 24 horas, de segunda a segunda-feira. É um canal que está funcionando. Eles não é um canal de emergência, isso é importante ressaltar, né? Se você estiver presenciando uma violência, você não tem como ligar, porque na hora eles não vão fazer nada. Aí você liga ou para a Base Guardiã Maria da Penha, aqui em Barueri, 153, que é extremamente atuante, né, eficiente. Nós temos um projeto juntamente com eles, com o Ministério Público, que é a fiscalização das medidas protetivas. Então, as guardas vão até a casa dessas mulheres que têm medida protetiva, que o agressor não pode se aproximar, não pode ter contato, para fiscalizar se isso está sendo cumprido ou não. E esse programa existe desde 2016, nunca tivemos nenhum feminicídio. Então, voltando, né, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Ou liga para a Guarda Civil 24 horas, 153, ou liga para a Polícia Militar 190 nos casos de emergência, ou se algo que você está vendo que não está tendo uma emergência momentânea, liga para o 180. Pode ser feita essa denúncia anônima, de forma sigilosa, e aí os órgãos irão apurar se realmente isso está acontecendo, se não está acontecendo, como está funcionando essa dinâmica, se está tendo essa violência ou não. Então, o importante é, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Coloca a colher no meio, sim. Ô, Érica, aproveitando você aí sua fala um pouquinho para a gente das leis no nosso país e já puxando o link lá para Queens Unite TV, lá em Miami, na Flórida, a gente um link que eu quero fazer com a Val lá para ver como funciona essa questão dessa proteção também lá no outro país. Como as leis funcionam lá, né, dentro de cada estado, né, tem leis diferentes, um pouco diferente de nós aqui, da nossa justiça, né, mas que sirva de exemplo toda essa parceria aqui, né, que a Érica, a Justiça Restaurativa faz, que é modelo, né? Se está dando certo, né? Você falou da questão da estatística, né? Que nós não tivemos nenhum feminicídio, né? Então, isso é tudo fruto de um trabalho de formiguinha que cabe a você agora compartilhar e dizer, gente, existe. Às vezes a gente, que nem você falou, né? Às vezes está em outro estado, sofrendo e não sabe quem socorrer, né?
Esse 180 pode ser utilizado em outro local, em outro estado? Pode ser utilizado. Ai, já falta 5 minutos, olha aí, ó, tá vendo, meninas? E vai faltar pauta aqui para a gente falar. Ô, Érica, fala um pouquinho da lei para a gente no Brasil, só para a gente resgatar aqui. Não tem como falar de todas as leis, né? Mas assim, a mais importante que a gente conhece é a Lei Maria da Penha, né? Ela surgiu em decorrência da Maria da Penha ser vítima 2 vezes, né? Uma tentativa de feminicídio aí pelo marido, primeiro com tiro e depois tentando eletrocutá-la, já tomando banho numa cadeira de roda. Demorou-se 19 anos para que ela conseguisse realmente ter uma punição desse agressor. E os movimentos sociais que fizeram com que essa lei realmente saísse do papel e o Brasil fosse condenado para que realmente colocasse em prática uma lei de proteção às mulheres, né? Então, é a lei considerada a 3ª melhor lei do mundo em questão ao enfrentamento à violência contra a mulher. Esse ano vai completar 17 anos, a gente tem aí pela Secretaria da Mulher diversas ações para comemorar, nós chamamos de campanha Agosto Lilás, né? Então, acho que é a lei mais importante que se tem aí de proteção para as mulheres em situação de violência doméstica. Temos aí a lei do feminicídio, que é uma lei, a gente considera até recente, porque de 2015 ela veio como uma qualificadora aí do crime de homicídio, né? Então a pena é maior. Antes não tinha essa nomenclatura. E agora tem-se até para a questão de dados estatísticos, né? O homicídio matava homem, mulher, enfim. Agora não. Quando se tem um feminicídio, que é a morte da mulher pelo fato dela ser mulher, você consegue exatamente o que você disse, ter dados estatísticos e formular políticas públicas nesse sentido. Porque se eu não sei quantas mulheres estão morrendo pelo fato dela ser mulher, por questões de gênero, como que eu vou ter políticas públicas, equipamentos, programas, serviços para isso? Então, é uma lei muito importante que veio mesmo para realmente um divisor, né, de águas aí nessa questão até de dados estatísticos também, fora do aumento de pena. A lei da importunação sexual, né, que teve início aí dentro de um ônibus, né, os homens passando a mão no corpo das mulheres, achando que são superiores, que têm propriedade, que podem fazer isso. Então, é uma lei que, né, o beijo forçado, atos libidinosos que a mulher acaba sofrendo no seu corpo sem consentir, é sim considerado crime, e graças a Deus aí desde 2018, né, essa lei está em vigor, estão tendo aí boletins de ocorrência sendo apurados. Temos aí a lei da Carolina Dickmann, né, que também foi de um fato concreto, vazaram aí fotos nudes que ela havia, acho que guardado no computador, e foi feito aí foi mandado para consertar, se eu não me engano. Então, assim, são leis que vieram para realmente dar todo esse respaldo, essa proteção para as mulheres. E que tudo isso não seja considerado comum, costumeiro. Não é costumeiro. Isso são crimes, isso precisam de penas, né? Quem comete esse tipo de crime, que viola o direito de uma mulher, ele precisa sim ser punido. E também restaurado, e também trabalhado esse costume, né? Que isso sempre foi muito comum. Mas hoje a gente sabe que não é e tem que ser realmente trabalhado. E as mulheres precisam começar a falar mais, né? Porque, às vezes, graças a Deus, né, nesse âmbito da Carolina Dickmann, ela tem um alcance muito grande, né? Então, né, foi ruim, mas ela está ajudando milhares de mulheres que acontece isso todos os dias e que não conseguem, às vezes não conseguem nem ser ouvidas, né? Então, ser levadas a sério. Então, assim, mulher também precisa ajudar as mulheres e começar a pôr a colher e falar mais também. Um pouquinho mais. Falam que a gente já fala demais, mas a gente tem que falar um pouquinho mais para ajudar a todas, né? Lude, quero que você fale um pouquinho, passe os seus contatos, tudinho, para a gente ir para os nossos finalmente. Já a gente vai fazer um quiz rapidinho, a gente tem 1 minuto e meio. Então, bem rapidinho, deixar aqui os contatos do nosso projeto. A gente tem alguns folders aí feitos em parceria com a Secretaria da Mulher, com o CRAM. Então, tem aqui o violentômetro, né, com essa
cíclica essa espiral da violência doméstica. Violentômetro, gente. Então, está espalhado aí, tem no Ganha Tempo, está no CRAN, na Delegacia da Mulher, tem também na passagem ali no Yojiro Takaoka, em Alphaville, a gente deixou um banner lá, então tem alguns lugares da cidade. O nosso e-mail é o queroconversar@moinhodepaz.com.br. Então, além desses encaminhamentos, a gente busca demanda espontânea. A gente até teve esses dias uma mulher que viu um banner e entrou em contato, então isso é bem bacana. E temos o telefone também, que é o WhatsApp, quem quiser ligar ou mandar uma mensagem para participar do projeto, para conversar, se estiver sofrendo alguma forma de violência, a gente também orienta, né? Nós fizemos um protocolo, então é urgência, vai para a DDM, passou pelo CRAN. Então, é o 11 99536 1881. Então, 99536 1881. Então, pode entrar em contato por esse WhatsApp, divulga para suas amigas, quer saber se está sofrendo violência, se não está, fica à vontade para entrar em contato com a gente para conversar um pouquinho. Obrigada, Ludmila, viu? Muito prazer te conhecer, assim, pessoalmente, mais pertinho, e já vamos marcar uma próxima para a gente falar de um assunto só, esclarecer coisas, assim, importantes que às vezes passam despercebidas, pequenas, né, violências, e como a gente lidar de uma forma mais efetiva, né? E quem sabe a gente traz aqui um psiquiatra junto para falar um pouquinho sobre a saúde mental, né? Eu acho que nós tivemos a pandemia, que também teve uma explosão aí, né, de violências, né? Seja na mulher, seja com crianças, né? Mudar o hábito todo, isso mexeu com muitas famílias, né? Vamos marcar aí, viu? Logo, logo vocês retornam aqui. Vamos lá, minha amiguinha. Eu adoro ela. Ela fica toda assim, tímida. Vamos lá, fala da justiça, né? O endereço, onde vocês estão. Então, a Lud já passou os contatos, né? Porque nós não temos assim uma sede física, né, o projeto. Quando nós fazemos círculos presenciais, nós utilizamos toda a estrutura ali do núcleo de justiça restaurativa. Então, a Lud já passou os nossos contatos. Já entra pelo projeto. Sim. Tá? E aí vocês vão conhecer a JR, a Justiça Restaurativa, e quem sabe aí participar, né, dos círculos que são fantásticos. Muito obrigado, viu, Regina? Beijo no seu coração. Érica, faça seus telefones, eu acho muito importante, né? Eu acho que esse apoio que a mulher tem, né, que nós temos aqui na nossa cidade, tem que ser sim visto, espalhado e tomado como exemplos, né? Sim. Passa para a gente, por gentileza, né? E se você perdeu a entrevista do início, é importante, a Érica teve uma fala muito importante, que a questão não é só levar a informação, é levar a consciência, né, a um grau de consciência de que sim, é possível mudar, né? Sim. Bom, o CRAN fica dentro da Secretaria da Mulher, ao lado da DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher. O telefone é 4706-4046. Pode mandar e-mail também para a gente, que é o secmulher.eviolência@barueri.sp.gov.br, e pode bater nas nossas portas de segunda a sexta, das 6 horas da manhã às 7 horas da noite, que sempre vai ter algum técnico lá esperando, preparado para receber as mulheres. Fora isso, acho que é bacana deixar o telefone da Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, que também fica ali dentro da Secretaria da Mulher, é o 4198-0522, 4198-3145. E, por fim, o telefone da Base Guardiã Maria da Penha, que é o 4194-7562, ou 153, que é o telefone da Guarda Civil, né? Que cai no mesmo lugar, a equipe está preparada. Tá bom. Então, para encerrar, a gente vai encerrar já com um quiz. Vou falar uma palavrinha só, tá? Érica, vou começar com você. A violência doméstica só nasce onde? A desigualdade de gênero. Se existe desigualdade de gênero, existe violência. A violência. Rê, com você. Resolver conflitos é? Restaurar o equilíbrio. E Lud, você é uma mulher jovem, poderosa, cheia, né, de muito conhecimento, uma vitória alcançada nesse processo todo. Não perder nenhuma mulher. Nossa,
Fantástico, obrigada. Então é assim que a gente encerra o Momento Inclusão de hoje, agradecendo as minhas convidadas, a você que está nos assistindo, beijo para todos, semana que vem tem mais Momento Inclusão, conto com vocês. Um abraço e compartilhem. Obrigada.